E aí, galera, vê. Nessa aula 4, ainda sobre orações coordenadas, eu tô colocando para vocês alguns contextos, né, que eu acho que vale a pena a gente analisar, certo? E o primeiro contexto, em relação a esse período composto por coordenação, que eu quero comentar com vocês, é sobre a vírgula nas orações coordenadas. Vale a pena, né, a gente tocar nesse ponto aqui. Vejam só. Bom, primeiramente, né, saibam que quando a gente tem uma sequência de orações coordenadas assindéticas, obrigatoriamente a gente vai ter que separar, né, essas orações por meio do uso da vírgula. Por exemplo, acordei cedo, primeira oração coordenada assindética, organizei tudo, segunda oração coordenada assindética, estão vendo aqui a sequência, segunda OCA, e aqui saí para o trabalho, terceira oração coordenada assindética. Então, com certeza, quem vai marcar, né, a separação entre essas orações é a vírgula, ok? Agora, vamos lá. A vírgula nas orações coordenadas, nas orações coordenadas sindéticas. As assindéticas a gente viu antes, né? O que é que vai acontecer aqui nesse ponto? Vejam, de acordo com a norma, a gente vai usar vírgula em todas as orações assindéticas. Porém, vocês têm que ter um cuidado grande, e eu comentei isso já, né, nas nossas aulas anteriores, quando a gente tiver um contexto em que há uma oração aditiva com o conectivo E, certo? Eu acho que é o único ponto aqui, né, de fato, que a gente precisa considerar de uma forma mais atenta quando a gente for lidar com esse tipo de construção. Então, vamos lá. Eu me esforcei, mas não adiantou. Eu vou fazer minhas análises, tendo em vista que vocês já viram nas aulas 2 e 3, né? Toda a classificação, tá? Das orações coordenadas sindéticas. Então, eu me esforcei, primeira oração, oração coordenada assindética, mas não adiantou. Segunda oração, oração coordenada sindética adversativa, quebrou minha expectativa. Eu me esforcei mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não adiantou, beleza? Então, isso aqui traz uma relação semântica de adversidade. Amores, vírgula obrigatória. Ana, mas eu não vou usar, vai errar. Tem que trazer a vírgula, tá? Vírgula antes do mais, do porém, do contudo, do todavia, do no entanto, do entretanto. Ana, e quando é que eu vou usar a vírgula depois? Aí você vai segurar para quando a gente chegar às aulas de vírgula, certo? Aí a gente vai falar, né, sobre intercalações, orações intercaladas, adjuntos adverbiais intercalados. Por enquanto, eu quero que vocês foquem no que está vindo antes, tá bem? Vamos lá. Segunda construção. Eu estudei, portanto, passei. Aqui eu tenho a primeira oração, né? Eu estudei, oração coordenada assindética. Segunda oração, introduzida aqui pelo portanto, oração coordenada sindética conclusiva, ok? Ela está fazendo uma conclusão. Gente, vírgula obrigatória, beleza? Como eu coloquei aqui para vocês, ó, nós usamos a vírgula antes de todas as orações coordenadas sindéticas. Porém, né, a gente tem que ter um cuidado quando a oração sindética for aditiva introduzida pelo E. A gente vai chegar aqui a essas observações daqui a pouco. Estude ou não vai se formar. Primeira oração, oração coordenada assindética. Ou não vai se formar. Segunda oração, oração coordenada sindética alternativa, vírgula obrigatória. Tranquilo? A quarta construção, precisamos cuidar do ambiente, pois é nosso lar. Vamos lá. Primeira oração, precisamos cuidar do ambiente. Oração coordenada assindética, ok? A segunda oração, pois é nosso lar, tá aqui o conectivo pois, né? Vírgula obrigatória, ele está introduzindo uma explicação. Segunda oração aqui, oração coordenada sindética explicativa, vírgula obrigatória. Ana não só deu a aula, primeira oração, oração coordenada assindética, mas também exercitou. Tá aqui o conectivo, né? A expressão mas também, tá? Segunda oração, oração coordenada sindética aditiva,
use a vírgula antes de qualquer conectivo aditivo que não seja o conectivo E. Por que eu estou comentando isso? Porque vejam só, aqui embaixo, olha a primeira observação. Ana deu a aula e exercitou. A primeira oração é Ana deu a aula, certo? Primeira oração, oração coordenada assindética. Tranquilo? Aí eu venho aqui agora para a segunda oração, que com certeza está trazendo a relação de soma, né, por meio do conectivo E. Oração coordenada sindética aditiva. Show! Mas por que eu não usei vírgula antes do E? Porque quando o conectivo E estiver fazendo uma soma e o sujeito da oração que ele introduz for igual ao sujeito da oração anterior, automaticamente eu sei que eu não vou poder usar a vírgula, tá? Quem foi que deu a aula? Ana. Quem exercitou também foi Ana. O referente não muda, então eu não uso vírgula antes do conectivo aditivo E, quando o referente da oração introduzida por ele for o mesmo sujeito da oração anterior. Agora, observem aqui o que está acontecendo nesses dois enunciados de baixo. Ana deu a aula e Luiz exercitou. Vejam, aqui com certeza, né, esse E está trazendo uma soma também. Vejam agora esses dois enunciados aqui de baixo. Ana deu a aula e Luiz exercitou. Gente, é o seguinte, quem deu a aula foi Ana. Ana fez aqui, né? Ana cumpriu a função, Ana praticou a ação de dar a aula. Mas quem exercitou foi Luiz. Vocês estão vendo que esse E faz uma soma? Ana deu a aula e Luiz exercitou. Eu estou somando. Só que agora nessa soma, em que eu também utilizo o conectivo E, o referente do verbo deu é Ana e o referente do verbo exercitou é Luiz. Então, por isso que eu estou usando a vírgula. Eu tenho sujeitos, né? Eu tenho referentes diferentes. Beleza? Por isso a vírgula vai ser obrigatória, tá? E aqui na terceira construção, Ana deu a aula e não exercitou. Olha, aqui nesse caso, esse E não está indicando soma não, tá? Nesse contexto, ele está indicando uma oposição. Ele está indicando uma adversidade. Automaticamente, a vírgula vai ser usada, independentemente de o referente ser o mesmo ou não. Então, resumo da ópera para vocês não perderem pontuação na redação. Presta atenção. A vírgula vai ser usada antes de todas as orações coordenadas sindéticas. Ela tem que ser usada. Só que tem um detalhe importante, tá? Quando o conectivo E estiver introduzindo uma oração aditiva e o referente for igual, o referente sujeito, né? For igual ao referente da oração anterior, automaticamente você não virgula. Tranquilo? Então, essa é a análise de contextos, né? O primeiro ponto aqui da análise de contextos da gente. Espero que tenham curtido, tá? Qualquer coisa, volta lá e vê as aulas novamente e vamos embora.